Entre montanhas silenciosas e vales banhados por brumas eternas, repousava uma cidade que desafiava a lógica do mundo antigo. Esparta. Nenhuma outra polis inspirava tanto respeito e tanto medo. Enquanto outras cidades buscavam sabedoria, beleza e arte, Esparta se calava e marchava. Ela não se construía com mármore, mas com ferro. Não buscava glória, mas obediência. Ali, a guerra era um modo de vida. A infância era um teste. A morte, uma hoja. Para os espartanos, não existia o eu, apenas o coletivo. Apenas a lança, o escudo e a vontade de vencer ou morrer tentando. Por séculos, ela reinou como uma sombra rígida sobre a Grécia. Enigmática, silenciosa, e quando marchavam a terra tremia. Poucos compreendiam seus valores. Muitos os temiam. Mas todos lembram de seu nome. Porque Esparta não foi feita para durar. Ela foi feita para ser lembrada. Explorando o passado, entendendo o presente. Bem-vindo às curiosidades da história. Muito antes de se tornar o terror da Grécia, Esparta era apenas um campo de batalha. Um cruzamento de tribos dórias que desciam do norte e confrontavam os antigos habitantes da Lacônia. Sangue regou o solo onde a cidade nasceria. E quando a poeira assentou, uma nova ordem surgiu. Não havia espaço para divisão. Ou se uniam, ou seriam destruídos. Foi assim que, entre os séculos 10 e 8 a.C., Esparta se consolidou, não como um reino glorioso, mas como um pacto de sobrevivência. Os dórios não queriam apenas viver, queriam dominar, queriam perdurar, e para perdurar, criaram uma estrutura implacável, rígida, funcional, cruel. Uma sociedade onde o Estado seria tudo, e o indivíduo, nada. As famílias foram moldadas, os papéis definidos, e a liberdade, sacrificada pela estabilidade. Eles olharam para o mundo à volta, viram o caos das outras cidades e prometeram ser diferentes. Não construiriam muralhas. Suas armas seriam seus muros. Não celebrariam poetas. Seus heróis estariam nos campos de guerra. A cultura que nasceu ali não floresceria. Ela resistiria. Nascia Esparta, não como um sopro de civilização, mas como um punho cerrado contra o tempo. Para que poucos pudessem lutar, muitos precisavam se curvar. Foi assim que, após décadas de guerras brutais, Esparta conquistou a fértil região da Messênia. Mas ao invés de destruir o povo vencido, os espartanos fizeram algo mais cruel. Os transformaram em sombras. Nasciam os Zelotas, prisioneiros eternos de uma terra que antes era sua. Eram agricultores forçados, propriedades do Estado, obrigados a entregar boa parte do que produziam para sustentar seus senhores guerreiros. Não tinham direitos, não tinham nome, e qualquer sinal de resistência era punido com a morte. Viviam em constante vigilância. Os próprios soldados espartanos eram treinados desde jovens a caçá-los nas sombras, como parte de seu ritual de formação. Era uma guerra silenciosa, disfarçada de rotina. A opressão, institucionalizada. A existência dos zelotas era o alicerce silencioso da máquina espartana. Graças a eles, os cidadãos de Esparta podiam se dedicar inteiramente à guerra. Cada lança empunhada no campo de batalha tinha o peso do sangue dos zelotas por trás. Eles eram o sustento e a lembrança viva de que a liberdade era privilégio de poucos. Esparta não se protegia com muralhas. A cidade acreditava que seus cidadãos eram o suficiente. As lanças dos nossos homens são nossas pedras, diziam. Mas atrás da disciplina dos campos de treinamento, havia uma engrenagem política afiada como espada. Dois reis dividiam o trono, não por equilíbrio, mas por vigilância mútua. Um liderava em tempos de guerra, o outro cuidava dos ritos religiosos. Mas ambos eram constantemente observados por 5 homens. Os éforos. Esses magistrados não eram escolhidos por nobreza, mas por respeito. Detinham o poder de vigiar, julgar e até depor os próprios reis. Abaixo deles, a Gerúsia, um conselho de anciãos, todos guerreiros aposentados, moldados pela experiência, endurecidos pelo tempo. E finalmente, a Pela, a Assembleia dos Cidadãos, onde se decidiam as leis,
mas somente se fossem aprovadas pelos guardiões do poder. Era um sistema projetado para sufocar a ambição e impedir o caos. Um equilíbrio frágil, sustentado pela vigilância constante e pela crença de que qualquer desvio era traição. Esparta era uma cidade onde todos eram vigiados, inclusive os próprios vigias. Uma sociedade onde ninguém era livre, nem mesmo os que mandavam. Em Esparta, nem o nascimento era um direito garantido. A vida precisava ser merecida. Quando uma criança vinha ao mundo, não era o amor da mãe que decidia seu destino, mas o olhar frio dos anciãos. Recém-nascidos eram levados às autoridades da cidade. Seus corpos nus, frágeis e ainda manchados de sangue, eram erguidos diante dos éforos, que buscavam qualquer sinal de imperfeição, uma perna torta, um choro fraco, um olhar perdido. Se fosse forte, era devolvido à família, mas apenas por um tempo. Se fosse fraco, desaparecia. Era levado para as encostas do Monte Taigeto, onde o vento era mais cortante que lâminas. Lá, entre pedras e névoa, o destino se cumpria em silêncio. Não havia piedade, não havia exceções. O Estado não podia se dar ao luxo de carregar os fracos. O corpo que não servisse à guerra, servia à advertência. E assim, desde o primeiro suspiro, cada espartano aprendia que viver era um privilégio e morrer cedo, uma seleção natural aceita com frieza ancestral. Com 7 anos, o tempo da infância em Esparta chegava ao fim. Era o momento em que os meninos eram arrancados do colo de suas mães, não para estudar, mas para endurecer. O Estado tomava posse do corpo e da alma. Começava a Agogê, o programa de treinamento militar mais cruel da antiguidade. As mães não choravam, não podiam. Aprenderam a enterrar o afeto em silêncio, porque sabiam que a fraqueza era observada e punida. Um menino que hesitasse seria marcado. Aquele que se agarrasse à mãe seria humilhado. A única despedida aceitável era o silêncio. A Agogê era uma escola onde não se aprendia a escrever versos, mas a suportar dor. Onde se ensinava que o estômago vazio fortalece, que o sono é um privilégio do inimigo e que a piedade era uma doença que precisava ser extirpada. Eles aprendiam a marchar, lutar, obedecer, acima de tudo, resistir. Porque em Esparta, o objetivo não era formar homens, era forjar guerreiros. E o fogo da forja começava ali, no 7º inverno de vida. Na Agogê, o frio não era inimigo, era mestre. A fome não era castigo, era lição. A dor era o primeiro idioma que todo menino precisava aprender. Eles dormiam no chão duro, sem cobertas. Suas roupas, uma só túnica para o ano inteiro. A pele se tornava casca, a carne, couraça, o coração, pedra. Roubar comida era parte do treinamento. Não como crime, mas como estratégia. Se fosse pego, castigo severo. Não pelo roubo, mas por ter falhado. A esperteza era incentivada, a astúcia, valorizada, a fraqueza, punida. Sempre, as lutas eram brutais. Sem luvas, sem misericórdia. O sangue escorria pelas faces jovens e se misturava à areia do campo. Mas ninguém chorava. Chorar era vergonha. Gritar era fracasso. Falar demais era perigoso. Enquanto os corpos se feriam, os instrutores observavam em silêncio. Jamais intervinham, porque ali, cada cicatriz era uma semente de guerra. Cada hematoma, um passo rumo à perfeição. Esparta não treinava soldados. Esparta destruía meninos para reerguê-los como armas humanas. A Agogê moldava o corpo, mas a alma só era provada nas sombras. Quando o jovem espartano atingia os 18 anos, recebia sua missão final. Um ritual secreto, silencioso, sem testemunhas. A cripteia. Numa noite sem lua, ele partia sozinho, armado apenas com uma faca e o silêncio. Seu alvo, os elotas, os escravos que viviam nas periferias, entre os campos. A ordem era simples: infiltrar, matar, desaparecer. Não era apenas um teste de coragem. Era um rito de purificação. Um mergulho no abismo para deixar para trás a compaixão, o medo e a humanidade. Quem voltasse,
Voltava outro. Frio, letal, pronto para a guerra. Durante a cripteia, Esparta se transformava em uma selva silenciosa. Os zelotas sabiam que a escuridão podia esconder a morte. Viviam noites em claro, vigiando as sombras, escutando passos que talvez nem existissem. E o jovem guerreiro tinha que aprender a matar sem hesitar, sem ser visto, sem ser ouvido. Era ali que ele deixava de ser um aprendiz e se tornava um predador. Enquanto os homens treinavam para a guerra, as mulheres de Esparta treinavam para suportá-la. Não eram confinadas ao lar, não eram submissas. Eram forjadas no mesmo aço moral que moldava os guerreiros, não com lanças, mas com palavras afiadas e uma presença que impunha respeito. Desde cedo, aprendiam a correr, a lutar, a se alimentar com vigor. Seus corpos deviam ser fortes para gerar filhos mais fortes. A maternidade era uma missão sagrada, não apenas para nutrir, mas para formar guerreiros. Um filho covarde envergonhava a mãe. Um filho morto em combate a enchia de orgulho. Em Esparta, elas podiam herdar terras, comandar casas e até repreender reis. Eram donas de si, mulheres livres em uma Grécia que as mantinha acorrentadas. Falavam alto, olhavam nos olhos, vestiam túnicas curtas e erguiam a cabeça, sempre. E quando chegava o dia da partida, entregavam os filhos ao Estado com a frase que atravessou os séculos como um trovão: volte com o escudo ou sobre ele. Enquanto Atenas florescia com teatros, filosofia e esculturas, Esparta se calava. Ali, a arte era vista como fraqueza, a música como distração, e as palavras como riscos. Os espartanos cultivavam o silêncio como arma. Falar pouco era sinal de sabedoria. Responder com ironia, um traço de força. Discutir ideias, apenas as que envolvessem tática, obediência ou guerra. Suas casas refletiam essa dureza. Paredes nuas, sem pinturas, sem adornos. Móveis simples. Nenhuma exibição de riqueza. Nenhum luxo permitido. O excesso era uma ameaça à disciplina. A individualidade, um perigo à ordem. Cada cidadão era uma engrenagem da máquina espartana. Não havia espaço para vaidade, nem para sonhos. A vida era rotina, treinamento, ordem, silêncio. A única música que ecoava nas ruas era o som das sandálias marchando em uníssono, preparando-se para a próxima guerra. Esparta não deixou livros, nem esculturas eternas. Deixou um legado invisível, gravado na rigidez do aço e no silêncio de seus soldados. Em Esparta, os deuses não eram apenas adorados, eram consultados. A religião não vivia no coração, mas no estado. E cada movimento, cada guerra, cada decisão crucial precisava da aprovação do Olimpo. Apolo era o guia dos espartanos. Seus oráculos, especialmente o de Delfos, eram tratados como armas estratégicas. Um general jamais marchava sem antes escutar a voz do deus, ou pelo menos, o que acreditavam ser sua voz. A fé espartana era fria, cerimonial, precisa. Antes das batalhas, realizavam rituais silenciosos. Um sacrifício, um gesto, um silêncio prolongado diante do altar. Buscavam sinais em tripas, em chamas, no voo das aves. Se os presságios não fossem favoráveis, o exército podia simplesmente não sair, porque desobedecer os deuses era desobedecer o próprio destino. E em Esparta, o destino era inquestionável. Ali, a espiritualidade não confortava, ela instruía. E se os deuses exigissem sangue, Esparta os ofereciam. A máquina estava pronta, os soldados moldados, o silêncio transformado em estratégia. Esparta agora olhava para além de seus vales e montanhas. Seu próximo passo não era sobreviver, era dominar. Cidade após cidade, a sombra de Esparta se fazia presente. Não por diplomacia, não por cultura, mas pela intimidação silenciosa de um exército que não recuava. Foi assim que nasceu a Liga do Peloponeso, uma aliança militar que, mais do que união, era submissão. Esparta se tornava o eixo, o centro da roda. Cidades como Corinto, Elis e outras se curvavam ou eram esmagadas.
Seus soldados marchavam juntos, mas sabiam, a palavra final sempre viria da Lacônia. Para manter esse domínio, Esparta não precisava de palácios ou promessas. Bastava alinhar seus escudos. Bastava marchar. A reputação fazia o resto. Onde a diplomacia falhava, o peso da falange resolvia. O poder crescia, silencioso, frio e implacável. O Peloponeso estava sob comando, mas os olhos de Esparta já miravam mais longe. O ano era 480 a.C. O maior império que o mundo já conhecera marchava rumo ao coração da Grécia. Xerxes, rei dos persas, atravessava continentes com um exército imensurável. 100.000, 200.000, ninguém sabia ao certo. O que se sabia era simples: onde o exército persa passava, reinos caíam. As cidades-estado gregas vacilavam. Algumas tremiam, outras se entregavam, mas uma se manteve firme: Esparta. E foi então que um homem ergueu-se não como rei, mas como símbolo: Leônidas. Sabendo que a guerra era inevitável, Leônidas liderou pessoalmente um pequeno grupo de elite até o desfiladeiro das Termópilas, um estreito entre montanhas e mar, onde o número dos persas significava pouco e a coragem, tudo. Apenas 300 espartanos marcharam com ele. Sabiam que não voltariam. Sabiam que não havia reforços. E mesmo assim, foram. Ao seu lado, estavam aliados de outras cidades gregas. Mas os 300 eram a muralha, homens escolhidos não por força apenas, mas por terem filhos vivos, para que o sangue não se apagasse com sua morte. Por 3 dias, Esparta parou o império. 3 dias em que o inimigo conheceu o medo. As lanças dos 300 rompiam fileiras persas como navalha em seda. Cada homem lutava como se o mundo dependesse dele. Porque dependia. E então, veio a traição. Um grego revelou a Xerxes uma trilha secreta pela montanha. Os persas cercaram os espartanos. Não havia mais escapatória. Apenas uma escolha: resistir até o último fôlego. Leônidas dispensou os aliados. Manteve os 300. Olhou para seus homens. Olhou para a morte. E marchou uma última vez. A luta final foi brutal, desesperada, épica. Os espartanos quebraram suas lanças, lutaram com espadas, depois com as mãos, com os dentes, com pedras. Quando Leônidas caiu, seus homens lutaram ao redor de seu corpo, protegendo-o como se ainda estivesse de pé. Nenhum deles recuou. Nenhum se escondeu. Todos morreram. Mas ali, nas Termópilas, eles venceram. Porque mostraram ao mundo que a verdadeira força não está em números, mas em convicção, em sacrifício, em coragem e virtude. O corpo de Leônidas foi mutilado, sua cabeça cravada em uma estaca. Mas o que Xerxes tentou destruir se tornou eterno. Séculos se passaram, impérios surgiram e ruíram, mas o nome de Leônidas ainda ecoa, não como rei, mas como lenda. Leônidas e os 300 caíram, mas sua morte não foi o fim, foi o princípio de algo maior. Seu sacrifício inflamou os corações da Grécia. Pela primeira vez, as cidades antes divididas encontraram um inimigo comum, e unidas, contra-atacaram. Meses depois, no Estreito de Salamina, o Império Persa enfrentou sua primeira derrota real. Uma frota muito menor, liderada por Atenas, afundou navios incontáveis dos persas, forçando Xerxes a recuar. O mar, que antes parecia domínio dos deuses orientais, agora era grego. E então, em 479 a.C., veio o golpe final. Na planície de Plateias, os persas voltaram com tudo. Mas os espartanos estavam lá. Liderados por Pausânias, sobrinho de Leônidas, lutaram com fúria ancestral. E venceram. A Grécia havia sido salva. O império mais poderoso do mundo recuava humilhado. Mas toda vitória carrega sementes de novos conflitos. Enquanto Esparta retornava ao seu isolamento, fiel à sua rigidez, Atenas florescia. Construiu templos, expandiu sua frota, liderou a Liga de Delos, uma aliança de cidades que, aos poucos, virou seu império particular. O poder agora não estava mais apenas na lança, mas na moeda, no comércio, na palavra.
E Esparta assistia de longe, desconfiada. 2 cidades, 2 ideias. A disciplina silenciosa contra a liberdade ruidosa. O militarismo espartano contra o brilho intelectual ateniense. A semente estava plantada, e sob o solo, ela crescia. Em breve, Esparta e Atenas deixariam de lado os inimigos estrangeiros, e voltariam suas lanças uma contra a outra. A Grécia respirava inquietação. 2 cidades erguiam-se como gigantes, cada uma com um ideal, um sistema, uma alma. Atenas, vibrante, democrática, amante das artes e do comércio. Esparta, austera, autoritária, devota da guerra e do silêncio. E de repente, inevitável, o conflito veio. A Guerra do Peloponeso. Um embate não apenas de exércitos, mas de mundos. Atenas dominava o mar. Esparta, a terra. Uma lançava discursos e moedas. A outra, lanças e escudos. Durante quase 3 décadas, a Hélade foi consumida por batalhas, traições, cercos e doenças. Esparta não tinha muralhas, mas resistia. Atenas tinha intelectuais, mas sangrava. E no fundo, cada lado sabia, apenas um poderia sobreviver como potência. Não foi uma guerra rápida, foi uma lenta implosão da civilização grega. A polis contra a polis, o vizinho contra o vizinho. Enquanto os deuses se calavam, os homens se destruíam. Esparta venceu. Depois de quase 30 anos de destruição, fome e sangue, Atenas caiu. Seus muros foram derrubados, suas trirremes destruídas. A democracia, silenciada. A Grécia reconheceu Esparta como a nova senhora do mundo helênico. Mas a vitória tinha um gosto amargo. O preço foi alto. Esparta saiu vitoriosa, mas exausta. Suas fileiras estavam reduzidas. Seus jovens, mortos. Sua economia, estagnada. O brilho de sua rigidez começava a enferrujar. E então, algo ainda mais perigoso começou a nascer. A arrogância. Esparta, que sempre havia se fechado ao luxo e à ambição, agora se via tentada pelo poder que tanto desprezava. Tentava governar os outros povos, mas não sabia como ouvi-los. A vitória havia sido conquistada com lanças. Mas o mundo que nascia depois dela exigia algo que Esparta nunca aprendeu a oferecer: diplomacia, flexibilidade, mudança. Eles ganharam a guerra, mas perderam a capacidade de se adaptar. E o império que tanto temiam construir começou a ruir por dentro. Por séculos, os helotas haviam vivido sob o jugo do medo. Submetidos, humilhados, caçados como animais, enquanto os espartanos marchavam como deuses de bronze. Mas os deuses também sangram. E após a Guerra do Peloponeso, Esparta já não era a mesma. Cansada, dividida, vulnerável. Foi nesse vazio que os sussurros começaram. Nos campos, nos vilarejos, entre as sombras. Os helotas já não se curvavam com tanta rapidez. Seus olhos, antes vazios, agora ardiam em silêncio. E de repente, veio o fogo. À noite, vilas espartanas eram atacadas. Celeiros incendiados. Patrulhas emboscadas. Ferramentas de lavoura transformadas em armas improvisadas. O impensável acontecia. Os escravizados se rebelavam. Esparta, a cidade do controle absoluto, via-se diante de um inimigo que conhecia suas fraquezas, porque sempre esteve ali, observando e esperando. A cidade que não temia invasões agora tremia por causa de seus próprios alicerces. E a lição era clara: nenhuma sociedade construída sobre o medo permanece de pé para sempre. Durante gerações, Esparta caminhou como um colosso entre cidades-estado menores. Sua falange era temida como uma muralha viva de bronze. Seus guerreiros, treinados desde os 7 anos, eram considerados armas humanas, máquinas sem medo, sem fraquezas. Mas toda lenda tem um ponto de ruptura. Em 371 a.C., essa ruptura recebeu um nome: Leuctra. Tebas, até então uma cidade menor no cenário político grego, ousou o impensável. Cansados da arrogância espartana, organizaram seu exército sob o comando do brilhante general Epaminondas, um homem que não apenas desafiava Esparta, mas entendia como ela pensava.
Ele sabia que a falange espartana era forte, mas previsível, rígida demais para se adaptar. E onde há rigidez, há rachadura. A batalha de Leuctra começou como tantas outras. Esparta, confiante, avançava em formação perfeita. Seus escudos alinhados, seus passos sincronizados. Mas do outro lado, Tebas rompeu a tradição. Criou uma linha de frente mais profunda e oblíqua, concentrando força onde os espartanos menos esperavam. O impacto foi devastador. A falange partiu. O silêncio espartano se rompeu. O rei Cleobroto caiu com sua guarda. Pela primeira vez na história, Esparta não apenas perdeu, foi desmascarada. A imagem de invencibilidade foi esmagada diante dos olhos da Grécia inteira. Cidades antes submissas agora levantavam a cabeça. Se Esparta podia sangrar, então Esparta podia cair. E mais do que a derrota no campo de batalha, Leuctra representou o colapso de um sistema. Um modo de vida baseado em controle, rigidez e medo, agora enfrentava a consequência de nunca ter aprendido a mudar. O que caiu naquele campo não foi apenas um exército. Foi a ideia de que disciplina sem adaptação é força condenada à ruína. Esparta venceu grandes guerras, quebrou impérios, forjou homens de pedra, mas, no fim, foi vencida por aquilo que a tornou forte, sua rigidez. Após Leuctra, nada mais foi o mesmo. As cidades que um dia se curvaram começaram a se rebelar. A aura de invencibilidade foi substituída por dúvidas, e a máquina de guerra começou a enferrujar por dentro. Esparta não sabia governar, não sabia negociar. Seu orgulho era sua âncora. Recusava-se a reformar suas leis, a mudar seu sistema, a aceitar que o mundo à sua volta havia mudado. Enquanto outras cidades evoluíam, Esparta mantinha seus olhos voltados para o passado, como se o passado pudesse protegê-la. O número de cidadãos diminuiu. O exército encolheu. A antiga glória virou lembrança. O Estado que antes sufocava tudo com seu silêncio, agora era ignorado. A cidade que ensinava a não sentir medo, agora temia o esquecimento. E assim, lentamente, sem um grito, sem uma última batalha, Esparta se apagou. Não foi destruída por lanças ou cercos. Foi corroída pela própria imobilidade. Esparta desapareceu. Suas lanças enferrujaram. Suas fileiras silenciaram. Suas leis se perderam na poeira dos séculos. Hoje, restam apenas pedras e memórias. Mas há algo que não se apagou. O nome Esparta ainda ressoa como um trovão antigo, nas bocas dos guerreiros modernos, nas palavras de quem desafia o impossível, nos símbolos de força, disciplina e sacrifício. Porque Esparta não deixou templos adornados, nem tratados filosóficos. Deixou um código, uma ideia, a noção de que a glória não está apenas em vencer, mas em resistir até o fim. Mesmo que o mundo mude ao redor, mesmo que tudo desmorone. E talvez seja isso que a torna eterna. Porque, enquanto houver quem marche com convicção, quem enfrente o destino de cabeça erguida, Esparta ainda vive, explorando o passado, entendendo o presente. Se você gostou dessa jornada pela história, nos ajude a crescer, curta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação faz toda a diferença. Obrigado.